Obrigado, presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Eu vou começar esse debate agora pelo começo da primeira sessão. Parece que o presidente agora está aplicando aquilo que eu sugeri, e depois eu gostaria que lá no final me respondesse se nós vamos proceder assim, conforme eu propus o entendimento e ele aceitou. Quando nós estamos na Assembleia Legislativa, nós vamos protocolar uma emenda de plenário. Alguns segundos antes de abrir a sessão, a gente vai lá e protocola no relógio, está protocolado, já vai para requerimento da mesa. A mesa anuncia que existe uma emenda com 19 assinaturas ou mais e já declara que tem que fazer a publicidade. Encerra-se o debate, né? Porque tem que publicar a emenda e aí o debate volta para o outro dia, ou a próxima semana seguinte, que seria o processo normal se nós estivéssemos na Assembleia Legislativa, ok? Como nós não estamos na Assembleia Legislativa, acredito que, além da gente examinar primeiras questões de ordem e esgotar as questões de ordem, o presidente tem que abrir a Assembleia, aqui uma sugestão novamente, já dizendo o seguinte: antes de entrar na ordem do dia, já consultar para ver se existe algum emenda de plenário daquele tempo estabelecido de 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, para que possa estar ali a pessoa que vai pedir pela ordem, ou a questão de ordem, para apresentar a emenda, e os outros para poder fazer o aceite, que é pelo chat. Então, acho que isso mata o problema, né, para a gente não passar pelo que passamos na primeira questão de ordem hoje. Só quem pode dizer se o presidente está certo ou está errado ou não, além do próprio presidente, é o próprio deputado Caio França, porque se mandou da maneira como ele diz, que era uma questão de ordem, para discutir uma emenda de plenário, ele deve ter o print disso, e aí gravar o print e vai apresentar numa sessão posterior a essa para nós, para poder tirar todas as dúvidas, né? Eu quero crer que não tenha havido má intenção de nenhuma das partes aqui nesse momento. Essa é a primeira questão que eu queria abordar. A segunda questão, presidente, e gostaria voltar à questão de ordem suscitada pelo tenente Coimbra, que realmente, aqui nesse momento, como nós estamos em 70 e poucos deputados, então, a tela do meu computador, eu consigo ver 25 deputados, contando comigo, ok? Então, quer dizer, nesse momento, como nós estamos em menos de 75, nós temos 3 telas. Se tiver mais de 75, vai ter 4 telas. Quando os deputados tiverem dúvida, se passar as telas, vocês vão ver que estão várias telas fechadas, está o microfone fechado e está a câmera fechada, eu acho que o deputado pode solicitar uma verificação de presença. E aí, na Câmara, onde o senhor está, presidente, na Assembleia, no plenário, tem uma câmera que está atrás do senhor, que mostra os seus 4 ou 5 computadores que o senhor está usando. E o senhor pode verificar a presença sem precisar fazer a chamada, só pedindo que os deputados se manifestem atualizando, ligando as suas câmeras, para que todo mundo veja que o deputado está ali presente. Eu acho que isso limpa essa questão que suscitou aí a questão de ordem do tenente Coimbra. Então, essa é uma sugestão para o senhor avaliar, não precisa ser de hoje, mas para a gente poder adotar nas próximas sessões, ok? Nesse momento, por exemplo, eu vejo na minha tela, temos 2, 3, 4, 5, 6, 8 deputados que não está com a imagem congelada, o resto está com a imagem congelada. É o que eu consigo ver. Se eu mudar as telas, eu vou ver outros, ok? Então, primeiro, para retomar essa questão desse debate das questões de ordem e da metodologia para a gente adotar, para não restar dúvida, para que a gente possa trabalhar melhor. Ainda dentro desse debate, aí agora é um debate mais político que eu quero fazer, quando eu dizia no ano passado, no começo, meio do ano, olha, a oposição que nós fazemos aqui, que o PT faz, que a oposição faz, junto com o PSOL, com o PCdoB, mais o deputado Campos Machado, que não é oposição, um deputado independente, fazendo ali conosco, era exatamente para quê? Para poder dialogar e construir regras. Já existe uma regra, que é o regimento, que nos rege todos os dias. Mas tem regras que é em função do debate que você estabelece. O tamanho do debate que você faz, né? Quando está na Assembleia, a depender de não conseguir vencer os debates naquelas sessões,
é que começa uma negociação para poder regulamentar os bons costumes na casa, né? De ninguém atropelar ninguém, para a gente poder fazer um bom debate, uma boa disputa política. Infelizmente, né, o Carlão foi muito habilidoso na época, né? Levou lá 11, 12 deputados do PSL que fizeram adesão automática ao governo João Dória, né? Aliás, foram dorianos desde o primeiro turno, né? Dorianos e bolsonaristas desde o primeiro turno, e no segundo também. Então, fizeram adesão e, com isso, foi atropelando a oposição, porque o governo tinha interesse de aprovar seus projetos lá de privatização. Então, tem esse debate, né, que agora foram vítimas aí. Ontem, né, lá no colégio, na Congresso de Comissões, o deputado Gil Diniz, embora, né, dizem que ele plagiou aí uma tese, né, se plagiou uma coisa feia, se usou uma frase para defender uma tese, uma coisa, né? Você pode fundamentar, você pode usar um documento para poder fundamentar um voto, defender um voto, mas se parafraseou uma coisa, agora se clonou, né, se plagiou, clonou, se plagiou é outra coisa, né? Mas o deputado Gil Diniz ontem foi vítima disso, e hoje o deputado Caio França, né, ele está na dúvida ainda se foi vítima disso ou não. Eu espero que não tenha sido, acredito que não, só quem tem condições de provar isso é o próprio deputado Caio França. Se ele quiser fazer, faça, se não quiser, não tem o que fazer, ok? Então, mas esse é um segundo debate. Então, nós, o deputado Caio França, quando me liga para falar da emenda dele, nós já havíamos debatido ontem na bancada do PT que nós íamos apresentar um voto separado, e apresentamos o voto separado, e que provavelmente seríamos derrotados como fomos, mas que votaríamos hoje a favor do projeto 351, que antecipa o feriado. Quando o deputado Caio França me apresenta a emenda, automaticamente eu já botei no meu grupo da bancada dizendo o seguinte, para que todos os deputados, né, nós dessemos o de acordo aqui no chat, para dizer que nós somos a favor da emenda do deputado Caio França, para ela ter mais de 19 assinaturas. Então, eu tinha uma posição, com a emenda dele veio praticamente quase igual ao voto separado do PT, ele não cancelava o feriado, ele não adia de segunda-feira, mas ele criava medidas mais rigorosas, mais duras, mais restritivas. Então, nós entendemos que era possível. Então, então, minha solidariedade ao deputado Caio França, né? Agora, quero aqui entrar nesse momento num outro debate que é muito importante, que é parabenizar as centrais sindicais, porque está dentro do tema que nós estamos debatendo aqui. As centrais sindicais, a CSB, que é a Central Sindical Brasileira, a CTB, Central dos Trabalhadores Brasileiro, a CUT, Central Única dos Trabalhadores, a Força Sindical, a Nova Central Sindical e a LGBT, o UGT, União Geral dos Trabalhadores, estão discutindo no Comitê de Crise do Governo do Estado de São Paulo, e aí eu faço um destaque à minha central, porque é a qual eu sou filiado, a CUT, eu, a professora Bebel, os nossos sindicatos, as nossas categorias, estão debatendo o retorno, como planejar o retorno da economia, das atividades produtivas, das atividades econômicas, do comércio, serviço, pós-pandemia, planejar e organizar pós-pandemia, que era o que o presidente Jair Bolsonaro devia estar orientando o Brasil a fazer, né? Infelizmente, não está. E eles estão discutindo. Você tem várias maneiras de você voltar ao trabalho. Uma maneira volta de qualquer maneira, a outra maneira voltar de maneira organizada. O que é voltar de maneira organizada? Imagina as empresas, porque quando a gente voltar, acabou a crise, acabou a pandemia, acabou a contaminação? Não acabou. Então, você tem que voltar de maneira organizada para impedir que haja mais contaminação. Deve ter caído o pico, a curva, o achatamento, né? E aí você tem que votar de maneira organizada para que não haja novamente uma retomada da contaminação. Então, eles fizeram um protocolo, estão discutindo, eu li todo o protocolo, está à disposição para quem quiser ler, onde eles tratam duas questões, que é a visão transversal, né, do trabalho e a visão por meio ambiente. Como voltar por meio ambiente? O ambiente aqui é o ambiente do trabalho. Nós fazemos várias teses aqui, esquecendo de perguntar para quem está lá no local de trabalho, para as enfermeiras, os médicos, né, para os trabalhadores no chão de fábrica, os trabalhadores do comércio, né, como é que deve ser a melhor forma,
mais organizada, e as centrais sindicais estão discutindo com o governador, querendo transformar isso num decreto. Há decreto que pode ser que venha para nós aqui discutimos na Assembleia, e outros decretos por ser somente do Poder Executivo. Então, parabenizo as centrais sindicais por esse debate. A outra questão que eu quero discutir agora com os bolsonaristas e os dorianistas, né? Os milicianos bolsonaristas, né? E os dorianistas. Porque eu coloco o João Dória sempre junto com o Bolsonaro, porque o João Dória é um liberal de direita. Vocês, aí dentro do PSDB, que tem algum viés de esquerda, ou só de centro, que não é de direita, o João Dória é um liberal de direita. E aí estou discutindo agora na questão política. O Bolsonaro é um liberal de extrema direita, com espírito do autoritarismo brasileiro, com alguns herdeiros da chibata do agronegócio, mas não só do agronegócio, mas também do sistema financeiro e também de alguns sistemas empresariais no Brasil que tem trabalho análogo a trabalho escravo. Então, são herdeiros da chibata, né? Inclusive deputados que tem nessa casa, né? São herdeiros do processo de grilagem de terra, herdeiros do processo de escravidão, herdeiros de um monte de coisa que tem atacado duramente os trabalhadores. Então, meus amigos aí, os deputados e deputadas, principalmente agora, nesse momento, me dirijo aos bolsonaristas, né? Olha, vamos lembrar da Val do Açaí, né? Que estava lá no gabinete, né? De um presidente da República. Vamos lembrar do Queiroz, que não está explicado ainda. Vamos lembrar, hoje teve depoimento do Paulo Marinho, né? Vamos ver como é que foi ser o depoimento dele na Polícia Federal. É ao contrário, nós do PT não batemos palma para o Moro, que saiu denunciando o Bolsonaro. Nós vamos continuar dizendo que o Moro foi, na época, enquanto juiz da primeira vara federal de Curitiba, ou era mal intencionado, ou era corrupto, que ele lutou para tirar a maior figura, o maior nome que liderava todas as pesquisas de intenção de voto do processo da disputa eleitoral. O Moro, junto com Deltan Dallagnol, né? O homem do famoso PowerPoint, que, quando explica no PowerPoint, fala assim: nós não temos prova cabal de que o triplex é do presidente Lula, mas nós temos convicção. E o Moro copia essa frase dele para dar sua sentença, para pedir a prisão do presidente Lula. Então, quem bateu palma para o Moro, que hoje está tentando denunciar o Bolsonaro, e a grande pergunta no Brasil que tem que ser feita não é qual dos dois está falando a verdade, é que os dois estão mentindo. Agora, quem está mentindo mais ou menos? Se é o Moro ou se é o Bolsonaro, né? Então, esse é um debate que está posto para a sociedade. E a história do Brasil, a história, uma hora, ela vai mostrar, ao longo do tempo, a verdadeira história, essa guerra, essa disputa midiática através das fake news. Então, aqueles que bateram palma para o Moro, que sorriam, o moral, o guardião, o paladino, né? Hoje estão lá metendo cacete no Moro, inclusive disputando, né, em frente lá, no dia que ele foi depor, né, bolsonaristas e moristas disputando lá para ver quem botava mais volume de gente para dizer que um estava certo e que o outro estava errado. Mesmo debate que fazem hoje, né, os bolsonaristas, que andam nas picapes de cabine duplas, nos grandes carrões, pedindo o fim do isolamento social. Vamos lá, vamos fazer um rápido histórico do isolamento social. No começo dele, ele foi muito eficiente, por quê? Porque esse vírus ele não nasceu no Brasil. Ele nasce de um animal que é consumido na China, não lembro agora o nome do animal, que é uma iguaria que eles consomem lá na China, né? E aí se hospeda no hospedeiro de luxo, que é o morcego, contamina as pessoas, se expande para a Europa, vem para o Brasil, através de quem? Das pessoas que têm relações internacionais ou que trabalham no Brasil e fora do Brasil, e isso começa a contaminar, aonde foi chamado o quê? Contaminação dos ricos. E por que era baixo o índice de contaminação? Porque os ricos têm um poder maior de isolamento social do que a Brasilândia, do que Merino Matarazzo, do que a Vila Maria, do que o Jardim Cumbica em Guarulhos,
do que a Vila São José, onde eu moro, do que o Jardim Calux aqui em São Bernardo, né? O Morumbi tem um poder maior, os Jardins têm um poder maior, né, de isolamento. Para concluir, então, deputado esse Barba. pessoal, né, se segurou nesse isolamento, por isso que a contaminação era pouca. Agora, eles mantêm o alto índice de isolamento. E aí fica pedindo para que o transporte coletivo volte, para que o povo volte a trabalhar e seja contaminado e morrer mais pobres e mais miseráveis desse país. Então, era isso, presidente. Não deu tempo de falar tudo que eu queria, mas vejo se discuto o restante da minha fala no encaminhamento. Obrigado, presidente.